E com o aumento de casos da influenza e a circulação da variante Ômicron do coronavírus aqui no Brasil, infectologistas estão preocupados com o possível cenário de epidemiologia após as festas de fim de ano, em especial as comemorações do Ano Novo, que geralmente promovem mais aglomerações. É isso, Stephanie. Sobre isso a gente conversa agora com a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, a doutora Miriam Dalben. Boa noite, doutora. Bom, a pergunta, que eu acho que deve ser a primeira pergunta que a gente deve fazer, é se a gente pode esperar, infelizmente, um aumento de casos de Covid nesses próximos dias por conta das festas de fim de ano. Com certeza, né? A gente que já está aí na linha de frente, a gente já está observando um certo aumento nas síndromes respiratórias, né? Um pouco relacionado ao H3N2, que é a gripe que vocês falaram aí, que já está acometendo as pessoas, mas também relacionado à Covid-19. Vocês mostraram os dados aí do mês de dezembro, mas a gente tem que lembrar que a gente teve um probleminha aí no sistema de notificação nas últimas 2 semanas, então esses dados eles podem estar subestimados, né? A gente pode ter mais casos do que a gente está observando. Se a gente pegar a época de festas que a gente teve de 2020 para 2021, a gente viu naquela época, né, que a gente teve um aumento no número de casos e é esperado que isso ocorra agora também. Porque as pessoas elas se reúnem mais, a gente tem mais ambientes de aglomeração, as pessoas viajam de férias, então isso é esperado. A vantagem é que tem muita gente vacinada, diferente do ano passado. Doutora Miriam, obrigada pela sua presença aqui, meu boa noite também. São 2 doenças com sintomas muito semelhantes, para as quais os cuidados preventivos são também muito semelhantes. Eu queria a opinião da senhora se já é hora, talvez, da gente frouxar, mesmo com essa vacinação, se já é hora da gente relaxar nesses cuidados de aglomeração, de máscara. O que a senhora prevê aí para esse começo de ano? Então, a gente tem que pensar que a gente ainda vai viver muito tempo com essa pandemia da Covid-19, que é uma doença que vai acabar se tornando endêmica. Então, a gente tem que saber que o risco que a gente corre não é tudo ou nada, né? E a gente vai ter que aprender a conviver com essa pandemia durante um tempo. Então, eu acho que a gente tem que ter o seguinte raciocínio: a gente deve tentar retomar as atividades diárias, mas de uma maneira que diminua os riscos de haver algum surto, de haver alguma transmissão. Então, eu acho que nesse momento, se a gente puder optar por atividades ao ar livre, evitar aglomerações, ou se a gente tiver festas, eventos de aglomeração, que ele esteja restrito àquele nossa bolha, né, aquele nosso grupo de convívio social. E mais importante ainda, né, eu acho que não é o momento, por exemplo, a gente retirar o uso das máscaras. As máscaras elas são muito eficazes em diminuir a transmissão, tanto do H3N2 quanto da Covid-19, e é uma medida que não atrapalha tanto, né? Permite que a gente faça as atividades com mais segurança. Sem dúvidas, doutora. Agora, um levantamento da agência CNN, com base em dados do Ministério da Saúde, apontou que num período de 7 dias houve um aumento de 134% no número de contaminações pelo coronavírus, mas apesar desse crescimento, o número de mortes pela doença no mesmo período diminuiu. A gente pode atribuir isso à vacinação? Eu acho que tem 2 coisas importantes, né? A gente pode atribuir indiscutivelmente a vacinação, que protege contra casos graves da doença, mas a gente sabe que os indivíduos vacinados podem mesmo assim pegar a Covid-19 e transmitir a Covid-19. E eu acho que tem um outro fator aí também, né? A gente já sabe, por dados de laboratórios particulares, que a maioria dos casos de Covid-19 que a gente está tendo aqui no Brasil são casos de Omicron. E a gente sabe por trabalhos publicados já, tem um que foi publicado essa semana, um trabalho da África do Sul, mostrando que a infecção pela Omicron ela tem um risco 73% menor de hospitalização. Então, o quadro clínico que a Omicron dá, ele tem uma chance menor de evoluir para um quadro grave que precisa de hospitalização. Então, eu acho que a tendência é essa, né? A gente vai ter um número maior de casos, porque a Omicron ela é mais transmissível. Então, a gente vai ter mais surtos, igual a gente está vendo aí nos cruzeiros, né? Mas eu acho que com uma porcentagem menor de pessoas que vão evoluir para doença grave com necessidade de hospitalização, porque a gente vai ter muita gente vacinada e uma variante que causa menos quadro grave. Pois é, mais pessoas mais vacinadas agora, né? Mais pessoas já vacinadas. O número de internações tem sido menor, de mortes também vem caindo, mas parece que a capacidade de disseminação dessa nova variante é maior, né, doutora? A gente já consegue perceber isso com números? A ciência já detectou isso mesmo?
Já detectou sim, né? As mutações que a variante Omicron ela adquiriu são mutações que permitem a ela ser transmitida de uma forma muito mais fácil. É legal a gente ver, né, que quando a gente observa a evolução das variantes, a variante selvagem, depois a nossa variante que foi a gama, né, depois a variante delta e agora o Omicron, elas sempre foram ganhando essa capacidade de ser mais transmissível. Então, de fato, uma pessoa transmitindo a variante Omicron, ela é capaz de transmitir uma única pessoa para muito mais gente do que se fosse a variante Delta e para muito mais gente do que se fosse a variante anterior, que era a variante selvagem. Então, é uma variante mesmo com uma maior capacidade de disseminação. Por isso que eu acho que foi muito acertado, né, os governantes voltarem atrás naquela iniciativa que eles tinham tido de retirar o uso de máscara. A gente viu que a retirada do uso de máscara eles voltaram atrás na França, voltaram atrás na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, acho que com essa variante Omicron não é hora mesmo de deixar usar máscara, não. A chance da gente ter uma onda aí é bem importante. Agora, doutora, no seu trabalho no Hospital Sírio-Libanês, o que a senhora tem observado a respeito desses casos, né? A maioria tem sido pela Covid-19 ou não, pela nova gripe, a influenza? Olha, a maior parte das pessoas internadas e que tem procurado pronto atendimento tem sido realmente de pessoas com a gripe, né, com H3N2. Agora, nessa última semana, a impressão, eu gosto de falar que é impressão, né, que o importante mesmo é a gente ter dados concretos do Ministério da Saúde, que nesse momento a gente não está conseguindo ter. Mas a impressão é que na última semana o número de casos de Covid começou a subir novamente, está ficando bem pareado. E uma coisa interessante que já foi relatada por outros países relacionado ao Omicron, é que parece que a dor de garganta é um sintoma bem importante nessa nova variante, que é a variante Omicron. Uma grande parte das pessoas aparece com essa sensação de dor de garganta. Doutora, então assim, é uma doença, é uma variante, né? Mais infecciosa, menos letal, que causa quadros menos graves, mas ainda não é a hora da gente tratar como a gente trata normalmente a gripe, né? Que as pessoas acabam se descuidando, retomam as atividades, vão para a rua, ainda é o momento de cautela. É um momento de cautela, né? A gente tem que pensar algumas coisas. Embora a porcentagem de pessoas que vão precisar de hospitalização com o Omicron seja percentualmente menor do que com as variantes anteriores, a gente está no momento com menos leitos destinados a paciente com Covid-19, porque vários hospitais de campanha tiveram os leitos desativados, né? A gente sabe que para a variante Omicron, tem trabalhos publicados na última semana também mostrando que é necessário o booster. Então, a terceira dose para a variante Omicron ela é muito importante para a gente desenvolver a imunidade, e a gente tem um contingente de pessoas aí bastante grande que ainda não tomou a dose de booster. A gente tem estados no Brasil que tem só 60% da população vacinada, né, com as 2 doses. E como ela é uma variante mais transmissível, embora percentualmente menos pessoas precisem de leitos hospitalares, o contingente, o número total absoluto de pessoas que porventura possam precisar de leitos hospitalares, acaba tendendo a ser maior, porque ela vai acabar infectando um maior número de pessoas ao mesmo tempo. Então, a onda de infectados, ela tende a ser uma onda com um pico bem alto. Então, não é hora da gente relaxar, a gente precisa manter as medidas de distanciamento social, de uso de máscara e de evitar aglomerações, né? Porque ainda é uma ameaça importante com a qual a gente precisa se preocupar. Fica aí o alerta, então, de quem está na linha de frente no combate a essa epidemia. Nós conversamos com Miriam Dalben, que é infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Doutora Miriam, muito obrigada pela presença da senhora, pelos esclarecimentos. Obrigada, feliz ano novo. Obrigada, boa noite.